Boa tarde a todos. 14 horas e 22 minutos, dia 8 de junho. Estamos reunidos aqui no campus para a nossa primeira reunião extraordinária de 2018. Do nosso expediente de hoje, nós temos os informes da direção, que até por ser extraordinária a reunião de hoje, mesmo sendo extraordinária, eu já preparei pelo menos uma informação, quer dizer, estou disponibilizando já uma informação já dos acontecimentos relativos, ao campus, que eu já até, inclusive, passei no grupo dos conselheiros, até para adiantar o assunto, para que, acho que foi pedido mesmo dos conselheiros, para terem acesso a esses informes o quanto antes, para poder, minimamente, fazer os questionamentos durante a reunião, tirar as informações. Então, um texto bastante curto, que passo a lê-lo agora. Na última reunião dos diretores, a sigla CODIR, do Colégio de Dirigentes, nos dias 24 e 25 de maio, foi apresentado pela Diretoria de Obras e Infraestrutura da Pró-Reitoria de Administração as obras que serão realizadas ainda esse ano. Essas obras se resumem a construção de 23 quadras poliesportivas descobertas, para os campi, no valor individual de R$ 226.250,42, que será licitado nas próximas semanas em sistema de registro de preço, SRP. A reitoria informa ainda que há recurso orçamentário para a execução dessas obras e a previsão do início delas para o início do segundo semestre deste ano. Ok? Então, os informes aí para essa reunião esse apenas, esse comunicado que a reitoria fez na reunião do Colégio de Dirigentes. Eu enviei também a apresentação que foi feita lá no Colégio de Dirigentes. Essa apresentação eu passei para os conselheiros, mas eu vou estar disponibilizando também na página do Conselho de Campos, se Deus quiser, na nova página do Instituto, que está para ser publicada em logo, já está atrasado pelo menos em um ano o novo portal aí do Instituto. Essa obra, segundo explicações lá da Diretoria de Infraestrutura, é apenas a construção da quadra, não tem um serviço de terraplanagem. E então isso a gente já começou a ir atrás da terraplanagem em parceria aí com a prefeitura, que já apontou a possibilidade de realização da terraplanagem já nesse novo terreno, que conforme o contrato de doação a gente precisa realizar obras nele. Então a gente está trabalhando nesse espaço do novo terreno. SRP, para quem não sabe, registro de preço, é uma licitação que pode ser empenhado várias obras nela, ou seja, é uma SRP única, então não é uma licitação para Itapetininga, outra para aquelas 22 cidades. É uma licitação única, uma especificação única para o estado todo. Tendo recurso, no caso, a obra está sendo lançada, a licitação por 226, não quer dizer que é esse o valor da obra, porque esse é o valor estimado da obra. Ou seja, no momento que as empresas começarem a dar os lances, é disso para baixo. Tá ok? Só para esclarecimento também em relação ao custo. Então, esse é o valor teto, vamos dizer assim, da obra. Não contém terraplanagem, porque não é possível fazer via SRP a terraplanagem, porque aí sim, cada campus tem, tem alguns campos que tem que fazer uma terraplanagem movimentando mais terra, ou seja, o preço se diferencia, e aí não pode, num serviço de registro de preço, o valor ou a especificação ser diferente, tá? Então, a obra é a compactação, apenas a compactação, num plano já, num terreno já plano, a construção da quadra, o alambrado em volta e a iluminação, tá? A iluminação, a LED, já conforme padrão aí que o Instituto já está adotando. Ok, gente?
A licitação eu confirmei ontem e a semana que vem vai ser lançada, publicada, né, que a gente chama. Alguma dúvida em relação a esse assunto? Não? Podemos então passar para a nossa ordem do dia. Pauta única hoje, alteração do calendário acadêmico. Todos receberam a convocação com a proposta da direção para as alterações. Como foi questionada a direção no próprio grupo, na convocação a gente não detalhou como que a gente elaborou essa proposta. Basicamente, essa proposta foi elaborada pela direção adjunta de ensino, conjunto com a direção geral, fazendo toda a matemática dos dias letivos e tudo mais, e foi apresentado para todos os coordenadores de curso, coordenadores administrativos da direção adjunta de ensino, e todos sinalizaram, a concordância em relação a essa proposta. A gente só iria trazer aqui para a reunião essa proposta com a concordância desses coordenadores de curso. Então, todos apontaram positivamente, não indicaram nenhum tipo de alteração, nessa proposta. E o comentário, apenas os comentários informais em relação é que não haveria outra alternativa senão essa de a gente alterar esse calendário. Ok? Então, a proposta consiste em utilizar o dia 23 de junho, um sábado, para repor o dia 25 de maio, que foi uma sexta-feira. Utilizar os dias 26, 27 e 28 de junho, terça, quarta e quinta-feira, para repor os dias 28, 29 e 30 de maio, segunda, terça e quarta. Alteração das férias docentes. Esse a gente tentou mexer o mínimo possível, até por conta de planejamento pessoal de cada servidor, professor, em relação a viagens e tudo mais. Então, a gente conseguiu mexer apenas 2 dias, passando dos dias 2 a 16 de junho para 4 a 18 de julho. Tá, 2 a 16 de julho, 4 a 16. A data máxima para entrega de notas, a gente fez questão também de colocar aqui, como a gente já havia informado aqui no Conselho de Campos, que atividades dentro do calendário, elas são sujeitas às alterações e não há necessidade de pôr em votação cada uma dessas alterações nas atividades. Mas aqui a gente está colocando que a gente está alterando o dia, o prazo máximo para entrega, das notas e faltas diários, para o dia 3 de julho. Alteração do início do segundo semestre, do dia 18 de julho para o dia 20 de julho. Tá? Do dia 18 de julho, a quarta-feira, para o dia 20 de julho, na sexta-feira. Inserir o dia 28 de julho, um sábado, e dia 10 de novembro, um outro sábado, como um dia letivo. Para os cursos superiores e técnicos subsequentes, concomitantes, então, alteração das provas finais e conselhos do período de 26 a 29 de junho para 29 e 30 de junho e 2 e 3 de julho. Então, a proposta de alteração do calendário são nesses pontos. A partir desse texto, a gente faz aquelas alterações no calendário, onde detalha todos os meses. Mas as alterações são essas, para que a gente tenha o mínimo, foi pensado em ter o mínimo de impacto possível, no dia a dia do campus, nas férias, enfim. Então, dia 27 vai ser a Copa, os alunos da tarde, de noite eles não vão ter expediente, é isso? Então, vai ser até 1h da tarde, né? Eu acho que seria interessante a gente colocar um outro dia, não? Então, esse dia da Copa ainda está sob análise da própria reitoria, assim como da paralisação. A reitoria demorou para soltar um comunicado em relação à portaria do MPOG, em relação à suspensão das atividades, nas autarquias, do Poder Executivo e tal, E eu acho que quando eles fizeram essa portaria, não pensaram em instituições que funcionam à noite, Acho que pensaram em... Eles falam em turno, eles não falam em suspensão do dia. Turno, isso. A portaria indica a suspensão do turno
Então, no dia 22, por exemplo, que o jogo é às 9 da manhã, estariam suspensas as atividades do turno do time. Não, Do dia, não seria até 1h da tarde? Não, é do turno, eles falam suspensão do turno. Nos dias em que os jogos são no período da tarde, a suspensão do período vespertino. Não tem suspensão de turno noturno, porque não tem jogo à noite. Então, o que a portaria fala é a suspensão do turno em que o jogo acontecerá. Não fala em suspensão de atividades do dia todo, né? Sim. Então, ele fala em suspensão das atividades do turno em que o jogo acontecer. E a gente, Carter, também fez uma contraproposta de calendário. Na verdade, não é uma contraproposta, é uma outra proposta, porque a gente entende, e eu acho que o FUNCAM tem esse entendimento também, uma vez que os calendários são separados e diferentes, né? Por exemplo, o calendário do integrado é um, o calendário do superior é outro, o calendário do técnico tem mais relação com o do superior, né? Mas, por exemplo, a dinâmica de desenvolvimento de aula e de contagem dos motivos para o integrado difere um pouco do desenvolvimento do calendário do superior, né? Por exemplo, nós não temos semana de prova, né? No sentido de que a gente não tem uma semana de exames. As nossas atividades são anuais e não semestrais. Então, os 200 dias letivos têm que ser cumpridos ao longo do ano e não na especificidade semestral. E conversando com o maior número de professores possível, dentro da suspensão das atividades e do retorno para essa reunião do CONCAM, a gente entendeu que era possível, por exemplo, um esquema de reposição para o integrado um pouco diferente desse calendário que vocês sugeriram. Até porque a gente tem um espaço maior de reposição de aula, uma vez que a gente tem que o nosso curso é anual, né? Então a gente teria, por exemplo, que repor essa quantidade de conteúdos de aula dentro deste ano letivo e não só do semestre letivo, né? O que é diferente, por exemplo, com as disciplinas dos cursos superiores, que são semestrais. As nossas são anuais. Então, a gente tem uma outra sugestão de calendário, especialmente para o integrado. Nós conversamos com os professores do integrado, conversei com os professores do técnico que dão aula no integrado também, e chegamos a essa indicação de calendário que a gente queria votar separado, porque eu acho que o integrado tem uma especificidade que é diferente do técnico e do superior. E é possível fazer um calendário mais de acordo com as demandas do integrado, né? Até o próprio calendário, não sei se vocês tiveram, quem não dá aula no integrado talvez não olhe, mas o calendário do integrado é diferente do calendário do técnico e do superior, né? A gente tem uma outra dinâmica, inclusive de entrega de diárias, entrega de notas, é diferente, né? Então, a gente queria pensar nessa proposta aqui e apresentar como uma proposta de reposição para o integrado que tem uma dinâmica diferente, para o curso de ensino médio, né? Ok. Hoje era para estar aqui a nossa diretora, né, adjunta, mas como ela está de férias, mas mesmo assim, né, eu conversei com ela a respeito, e tenho, sim, há diferença entre, né, os calendários, há diferença entre os cursos, né, mas é importante também a gente lembrar que, ou aqui ressaltar, que existem alguns detalhes dentro do calendário, dentro dos 200 dias letivos, que estão e sempre são, né, discutidos entre a direção e as coordenações, em relação a algum dia, alguma atividade, que é o que eu chamo de detalhes aí das atividades dentro do calendário acadêmico. Então, na perspectiva que aqui a gente está discutindo o calendário macro, né, no que tange aos 200 dias letivos no ano, aos 100 dias letivos no ano, a primeira, né, observação que eu faço é que quando a gente fala muito em 100 dias, 200 dias letivos, primeiro que é um mínimo, né? Então, né, houve até uma vez a preocupação de um professor que me procurou se ia até estourar os 100 dias letivos. Então é sempre bom a gente, por mais que está lá expresso, mas é bom a gente sempre comentar que 100 dias letivos é o mínimo, né? Então a gente tem que, aqui no Conselho, definir um calendário onde garanta o mínimo de 100 dias letivos. E a partir
desses 100 dias letivos, pode ter 101, 102, 103 ou 200, né, no ano, até mais de 200. Né? Acontece que a gente sempre a gente sofre para chegar numa conta de 200, né? Mas na verdade deveria até, de repente, ter 201, 202, que numa eventualidade dessa a gente não iria nem sofrer impacto, né? Ou seja, vamos dizer, se o nosso calendário tivesse 204 dias letivos, se ficou 4 dias, né, parado por alguma razão, a gente nem precisaria estar discutindo alteração, porque os 100 dias, o mínimo, já estaria garantido. Agora, se cada curso, se vai repor num dia, se vai vir no outro, aí cada curso tem uma especificidade. Claro que o conjunto dos cursos do integrado tem uma especificidade diferente do conjunto de cursos do superior, sim, né? Ele agrupa algumas dessas especificidades, mas dentro dos cursos mesmo a gente tem outras especificidades que a gente, pelo menos da minha opinião, está a cargo ou está na incumbência, na competência da direção junto com as coordenações discutirem essas atividades, né? Ou seja, vamos fazer esse sábado, né? Vamos fazer essa atividade, né? Tem outras atividades, porque toda atividade dos dias letivos é envolvendo professor e aluno, né? Então não há uma especificação de quais são essas atividades. Então eu vejo que fica a cargo mesmo da direção junto com as coordenações, né? Então, e a confecção do calendário é uma confecção anual, né? Partindo as propostas da direção adjunta está lá na organização didática, que eu não tenho aqui, mas a confecção do calendário parte da direção adjunta de ensino junto com a coordenadoria sociopedagógica, né? E a partir dessas propostas é levada à comunidade, e aí sim para uma discussão, né? E posteriormente uma aprovação dentro do Conselho de Campus. Então eu vejo que aqui no Conselho de Campus a gente está votando uma alteração que vai garantir minimamente os 100 dias letivos, né? Ou os 200 dias letivos, tanto para o técnico quanto para o técnico, aí quando eu digo nível médio, né? Subsequente, quanto para os superiores. E aí deixa a cargo da direção junto com as coordenações fazerem, né, as definições específicas, atender as especificidades de cada curso. Ok, Regiane? Então, até para a gente dar maior objetividade, né, nessa discussão do calendário, senão a gente começa a entrar, né, em cada curso que não teve um dia na semana, que teve um evento, que teve uma visita. Não, Ragnar, deixa eu só perguntar uma coisa, questão de ordem. Então, na verdade, a proposta é uma proposta para os 200 dias letivos, para garantir os 200 dias letivos, e internamente em cada coordenação vai fazer a sua alteração, é isso? Junto com a direção adjunta de ensino. Isso a Carol já tem conversado com os coordenadores, né? Já vem desenvolvendo esse diálogo com os coordenadores, já desde que ela assumiu, ela sempre está em constante. A gente tem reuniões, né, com os coordenadores, onde a gente discute isso. Então, né, aqui a gente está definindo, sim, o número macro, 200. Agora, o que vai acontecer dentro desses 200 dias, que a gente está fechando aqui, né, aprovando essa alteração, aí fica a cargo, essas especificidades fica a cargo da direção adjunta junto com os coordenadores, que eu sempre julgo que quando ele faz junto com os coordenadores, na verdade está fazendo junto com os professores, porque a gente sempre reitera na reunião dos coordenadores. É só por uma questão de facilidade de conversa. A gente conversa com os coordenadores conversam com os professores. Então a gente sempre cobra dos professores estarem conversando nas reuniões de área, discutindo esses assuntos para levar a opinião da área, para levar a posição da área para dentro da reunião dos coordenadores. Que mesmo assim não é muito fácil de reunir por causa de horários e tudo mais. Deixa eu só colocar uma coisa, talvez eu tenha me expressado mal. Nossa proposta de calendário não é divergente da proposta que vocês apresentaram. Ela só tem algumas diferenças, porque a gente, e isso inclusive foi discutido entre os professores e os coordenadores do integrado. Nós falamos com as 3 coordenadoras, ou melhor, 2 coordenadoras por função e uma coordenadora por representação, e elas, inclusive presentes, concordaram que existem, que nós no integrado temos certas especificidades que poderia não estar divergindo do que vocês apresentaram, mas que poderia, vamos dizer assim, ser colocado de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, nós entendemos, e conversando com os professores,
que o sábado letivo, dia 23, não é isso? Que o sábado letivo do dia 23 é um dia letivo, mas que no caso do integrado não nos permitiria efetivamente, além de repor o dia, repor o conteúdo. Porque os nossos alunos do integrado, muitos têm atividades fora do campus, no sábado, muitos moram em cidades distantes que não conseguem uma locomoção até aqui. Então, nós garantiríamos, por exemplo, esse sábado letivo como um dia de reposição letivo, mas não um dia de reposição de conteúdo, porque o que nós estamos pleiteando é que os dias de reposição sejam feitos de fato como dias de aula. Normalmente nos sábados letivos nós fazemos atividades outras, né? Que não obrigatoriamente incluem conteúdo de aula. Então nós só fizemos uma única alteração. Nós alteramos para o integrado o sábado letivo do dia 23 e inserimos mais uma semana de aula da semana do dia 26 à semana do dia 3 de julho. Isso não impactaria sobre as férias dos professores, porque de acordo com o calendário que vocês estão sugerindo, as nossas férias também começariam dia 4, né? Então nós começaríamos as férias no mesmo momento em que vocês propõem aí no calendário que vocês apresentaram. A única diferença é que a gente tiraria o sábado letivo do dia 23, que já não estava proposto mesmo, mas que foi proposto como uma forma de reposição, e nós teríamos então aulas no dia 26, 27, 28, 29, 2 e 3 de julho. E nós já estamos considerando, inclusive, consideramos nessa nossa proposta, a suspensão da atividade letiva, caso assim, né, isso aconteça em decorrência da portaria lançou sobre a suspensão do turno, né, porque no dia 22, que é sexta-feira, dia 22, se de fato a portaria for respeitada, os meninos não teriam aula pela manhã. Seria o único dia que eles seriam atingidos. O jogo é às 9 da manhã. Então eles não teriam aula nesse período. Então nós estamos considerando inclusive essa sexta como um dia que teria que ser reposto. Então nós sugerimos 26, 27, 28, 29, 2 e 3 de julho como dia letivo. Nós teremos aula. Nós não temos uma semana de exame, então nós não precisamos de exame, né? Então neste caso o nosso segundo semestre não está comprometido nesse sentido. Propomos também o fechamento, e aí nós estenderíamos em uma semana o prazo para a avaliação do segundo bimestre. Então os professores ganhariam uma semana para avaliar o segundo bimestre e ainda nós teríamos a aula. E sugerimos que o fechamento das notas e do diário fosse feito no dia 25/7, uma semana depois, ou 2 semanas depois, se não me engano, do nosso retorno. Porque a gente tem um prazo maior para fechamento de nota, entregamento de... Ninguém vai se formar, né? Digo assim, os meninos têm aí 1 ano ainda para concluir o curso, a disciplina. Então nós estamos só... A única diferença é a alteração do dia do sábado letivo 23 e nós estendemos a aula para o dia 2 e 3. A gente não precisa de avaliação, de semana de avaliação ou exame nesse período, né? Então nós só estamos sugerindo isso para o integrado. Que nós tenhamos a semana do 26, 27, 28, 29, 2 e 3 de julho como uma semana letiva de aula. E aí os meninos, a gente só está adiantando, né, uma semana, ou atrasando uma semana, o período que os meninos já entrariam de férias mesmo. Uhum. É a nossa sugestão. Entendi. Inclusive conversando com os coordenadores e com os professores dos integrados que entenderam que nós teríamos mais benefícios pedagógicos se nós tivéssemos essa semana de aula do que o dia 23 como sábado letivo, sem poder aplicar de fato muitos conteúdos. Entendi. Só mudam isso, essa só é a única mudança. Mas eu ainda, né, dentro do meu raciocínio aqui, os dias 26, quer dizer, agora, na proposta... Você vê, né, os dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente ele é suspenso pela manhã e começa às 2. Não, o expediente terá início às 14. Isso, mas de manhã está suspenso o expediente. Não, sim, porque vai cumprir nesse período. Isso. Mas nos dias dos jogos se realizarem à tarde, o expediente se encerrará às 13. Isso.
Passa 13. E daí, para noite não prevê, porque não tem expediente. mas Logo, os alunos à tarde, à noite, nos dias de tarde. não, os alunos à noite tem aula, ele não tem, porque ele tá pressupondo aqui instituições que não tem expediente à noite, é meio óbvio, né? À noite não tem expediente porque depois eles... Você não fez um questionamento a respeito disso, aí você falou, né? Oi? A reitoria fez um questionamento a respeito disso. Então, ela ainda está avaliando isso, tem, né? Tem essa questão de estar encerrando às 13, ou seja, se está encerrando às 13, é isso que o Adriano está falando. Está encerrando às 13 significa que nem à tarde nem à noite, ou seja, só no... À tarde não tem mesmo. Não, então, mas quando fala em encerra expediente às 13, nem o da noite, porque encerra o expediente, acabou o dia, né? Vamos dizer assim. Mas, gente, desculpe, mas eu volto a insistir que a gente, de repente, a gente está entrando num detalhe dentro do calendário, que nessa minha perspectiva, né, de a gente estar votando aqui, fechando os 200 dias letivos, os 100, quando a gente fala que nos dias 29 e 30 de maio, né, cadê aqui? Que é o dos exames, né? No dia 29 e 30 e 2 e 3 de julho, sim, os técnicos e superiores vão estar fazendo o quê? Os exames, né? Isso impede do integrado fazer alguma atividade? Não, até porque as aulas e as atividades do integrado nesses dias, né, as atividades estão, os professores estão e os alunos estão aí também. Então nessa perspectiva, eles vão ter, na minha opinião, eles vão ter até mais vantagem se eles tiverem esses dias, enquanto os outros cursos estiverem fazendo seus exames, né, suas avaliações. O integrado vai ter esses dias com atividade, sim, né? E vai ter ainda mais um sábado, né? Então, nessa proposta, os alunos integrados terão esses dias de atividade, porque, né, eles não vão ser dispensados. Os professores e alunos do integrado não são dispensados nesses 4 dias. Eles estão em atividade nesses 4 dias, né? E além desses 4 dias, que pode ser, aí é que eu falo, não vou entrar no detalhe, mas o que vai ser feito nesses 4 dias, o que vai ser feito no sábado, isso é acordado junto com as coordenações e a direção. Então, os alunos vão ter os 4 dias do integrado, com atividades, e vão ter também o sábado, né? Ou seja, nessa proposta que você está apresentando, você está retirando o sábado, para poder dizer que o dia letivo está dentro do exame. Então a gente separa, né, a proposta de separar os dias letivos, não os calendários, porque os calendários sim já estão separados, mas separar os dias letivos do superior e do técnico, né, vamos dizer assim, do integrado dos demais, para que a contabilidade do integrado dê os 200 dias letivos e o do outro também dê os 100 dias letivos. Na proposta de alteração dos calendários dos dias letivos como um todo, sim, o integrado vão ter mais dias letivos, ou seja, na minha opinião, os alunos estão ganhando com dias letivos a mais. Sim, você falou da dificuldade de vir de sábado e tudo, mas é mais um momento que os alunos têm de atividade acadêmica dentro do campus um dia a mais. Se a gente separar e enxugar o sábado, a gente está literalmente diminuindo os dias letivos do integrado. Sim, atendendo a legislação, vai estar com 100 dias letivos, vai estar com 200 dias letivos. Por isso que, aí o que vão fazer nessa semana do dia 28, o integrado vai fazer prova, se vai fazer avaliação, trabalho, visita, né, jogos, parece que tem até uns jogos aí também, que pela primeira vez, gente, aí eu vejo que isso é detalhes vamos dizer assim, das atividades do dia a dia do campus, dentro do calendário, que é pertinente nas discussões das direções e coordenações. Mas no calendário que vocês apresentaram, na sugestão de calendário, tem o dia 23, que é letivo, sábado, e a semana toda, até o dia 3 é letivo? 26, 27, 28, 29, 2 e 3 é letivo? Não é considerado letivo, mas isso... Então a gente não pode dar aula fora de dia letivo. Do integrado? Sim. Por exemplo, os jogos podem ser de repente nesse dia. Mas, Wagner, presta atenção. É claro que os jogos podem ser fora do dia letivo. Sim. Mas eu não posso considerar como atividade registrada no diário. Se não é dia letivo, como é que eu registro isso como atividade letiva? Nós precisamos da atividade registrada, seja ela qual for. Prova, jogo, luta, não importa, ok? Eu preciso do dia letivo. Então, a nossa ideia essa semana toda, dos 26 a 3, fossem dias letivos.
Só isso. O que a gente vai fazer é a decisão nossa, nos dias letivos. Mas o que a gente solicita é que de 26 a 3 nós tenhamos uma semana letiva. No seu calendário, a sugestão é a mesma? E além disso, vocês têm o sábado letivo? Porque só assim eu entendo que é um sábado a mais. Senão, você entendeu o que dizer? Se você está sugerindo que essa semana seja letiva como nós estamos, de fato, o dia 23 é um dia letivo a mais. Se não, são dias letivos a menos e não a mais. Então, aí se vai poder pôr no diário as atividades que você fez nesses dias, que no calendário está reservado para os exames, onde não está contabilizado como dia letivo, aí entra uma particularidade que a gente tem que ver se é proibitivo a gente fazer as atividades ou até mesmo se é proibitivo, além de fazer, de registrar essas atividades por não estar sendo contabilizado como dia letivo, apenas. Eu posso registrar atividade letiva em dia não letivo? Não é? LDB, filhão. A gente não pode registrar nenhuma atividade em dias que não sejam contabilizados como letivo. Então, o que acontece é o seguinte, o que acontece é assim, se você colocar esses dias, no geral, como dias não letivos, no geral do campus, e aí isso ela tem razão, eles não podem registrar isso e não pode contar isso como dia letivo. Então, no caso deles, eles teriam dias letivos a menos e não a mais. Esse é o grande problema. Ok. Eu acho que caberia também, veio uma sugestão também da gente colocar uma observação, que nesses dias do exame, para efeito de contabilidade dos dias letivos pro integrado, então teria. Então daí não seria uma alteração, e sim uma observação, que para efeito de contabilidade dos dias letivos pro ensino integrado, esses dias caberia. Isso, deixaria. Então, na verdade podemos chamar de observação. Uma observação especial. Chamemos como quiser. A questão é que a gente precisa dessa semana como letiva e não dia 23, sábado. Porque aí sim nós estaremos ganhando dia letivo, entende? Então, a nossa sugestão é que para o integrado nós tenhamos como dias letivos para, inclusive, reposições, a semana do dia 26, 27, 28, 29, 2 e 3 de julho. Entende? Então, esses são dias em que os nossos alunos, aí nós contabilizaremos as atividades dos jogos, teremos a reposição dos 2 dias, das 2 sextas. Aí a gente está falando de reposição de conteúdo já, né? Isso, porque de conteúdo e de Tá. dia. Então, nós temos 2 sextas em tese a repor, a sexta da paralisação e provavelmente a sexta 22 dos jogos. Estou falando especialmente no caso do integrado, Então, nós teríamos contemplado esses 2 dias de reposição aqui, na semana do 26 e 27, e a contemplação das atividades da professora Jéssica, como dentro ainda dos dias letivos. São atividades dos jogos. Por isso que eu falei que é só uma especificidade do integrado. Nós não somos contra a proposta de calendário, que a gente precisa desta inserção para o integrado. Sim. Então essa é uma proposta inicial, vocês estão apresentando que eu formulo então uma segunda proposta, que é uma observação que para os cursos que não utilizem do expediente de exames e provas, que seja contabilizado esses 4 dias como dias letivos. Ponto. Ok? Porque daí fica legalizado a questão do registro apenas para os cursos que não tem o expediente aí do exame, que aí não fere. Apenas para integrado. Só o integrado que nós vamos fazer. É só integrado mesmo, né? Apenas para o integrado. Porque o resto, todo o resto. EJA. E EJA. Então, por isso que eu digo para os que não utilizam esses dias como. Para a educação básica, Para a educação básica. O ensino médio, técnico, É que o técnico, nível médio, é educação básica também. Então, por isso que eu digo uma observação nesse dia, que para os cursos que não utilizam desse expediente, aí é questão textual só, serão contabilizados como dia letivo. Perfeito. Na verdade são 6, não 4. São 6. 4? Não, 2. São 4. Já é 2 já estão, 26 e 27 já é letivo aí, Não é para exame, não tem isso.
Não, os exames são 4 dias, 29 e 30 e 2 e 3 de julho. Então tá certo. Então são 4 dias. 26 e 27 também aparece no calendário que vocês apresentaram antes do exame. Tem aula. Não é só isso. Tá. Sim. Então são 4 dias. Ok? Então temos 2 propostas aí, tá, gente? Mais algum comentário? Kelda? A respeito da entrega das notas. A proposta da Regiane também contempla atrasar essa entrega das notas para o começo do próximo semestre. Isso também vai ser possível. Como é que é? Desculpa. Vamos lá. A proposta... tem um item aqui que... Por isso que a gente julgou pertinente, né, de colocar em discussão, que é a data máxima para entrega de notas, não é isso? E diário, que seria aqui na proposta 3 de julho. Exatamente. E... Mas a proposta que a Regiane fez, essa data de entrega de notas integrado seria postergado isso no segundo semestre. Isso também será possível. Então, aí, novamente, eu acho que entra dentro das atividades do calendário que são definidas com a direção e as coordenações, gente. Isso pode ser mudado. Sim, sim. O que a gente está definindo, deixar bem claro, né, é a composição dos dias letivos. Então, dias letivos. O que vai acontecer dentro desses dias letivos, atividades administrativas, reuniões, né? Tem uma série que sempre é quente isso, sempre está modificando, porque cancela por uma coisa, transfere por causa de outra, enfim. Isso seria impossível a gente ficar trazendo para o Concan, né? Por exemplo, a alteração dessas datas essas datas nas atividades. Então, Não, a minha dúvida é só em relação a... isso pode ser feito sem necessariamente ser discutido aqui. Podemos negociar isso com as coordenações. porque existe aqui aí o Adriano Montanher, pode dizer melhor, tem questão de entrega de notas na secretaria, tem todo um trâmite de prazo, né? Sem falar das outras atividades, né? Que nem vai ter matrícula. Sim. Matrícula tem toda aquela gama de alunos que estão chegando, a gente tem que inserir eles no sistema e montar os prontuários e fazer toda... Então a gente O que tem... a gente sempre faz, geralmente leva uns 2, 3 meses para... Isso não vai impactar também no sistema também. É conflitante, gente. É o professor com prazo apertado para entregar, porque ele precisa de mais tempo para poder finalizar as notas, e a secretaria querendo essas notas o quanto antes para poder gerar matrícula para o próximo semestre. Esse é o conflito. Também tem todo... Só uma dúvida, os meninos do integrado precisam se rematricular semestralmente? Sim. Sim. Faz parte da organização didática. Eles então se rematriculam semestralmente, não anualmente. Nos cursos semestrais, sim. Não, Não, integrado integrado. é semestral. Os meninos Integrado, do integrado integrado precisam anual. se rematrícula. Ah, sim, você quer dizer por causa... As notas dos meninos do integrado para fazer a matrícula deles. Não é isso? É só não tô Mas Estão falando do integrado. Não. O curso integrado é anual. As disciplinas Técnicas, é anual. Eles não fazem rematrícula semestral, eles não têm. Eles estão no meio do caminho quando a gente fala. E para outros cursos estão, né, terminando o semestre, até mesmo terminando um curso. E aí... Tá? E aí a única coisa que talvez possa É anual. Regiane, que é a Rematrícula é a anual. entrega, é a inserção das notas no sistema. Porque aí tem que ver, porque tem alguns sistemas que eles travam na data de entrega. Não, mas aí a data de entrega é determinada pelo curso, pelo calendário. Por exemplo, se o Wagner está dizendo que nós podemos ler que o que é feito nesse tempo letivo é negociável com o coordenador, então eu posso, por exemplo, negociar que ao invés de entregar as notas dia 3, porque se a gente termina a aula letiva, né, dia letivo, 3 de julho, é impossível entregar a nota nesse período. Por isso a nossa sugestão é que o fechamento e entrega dos diários fosse dia 25/7. E aí eu não sei se isso impacta, eu acho que o único impacto que tem é se a secretaria tiver muito atarefada nesse período. É o único impacto, mas não tem nada a ver com rematrícula dos nossos meninos, não tem a ver com o Estou questionando o sistema. O sistema tá. Gente, infelizmente... Gente, eu acho que até vai ser improdutivo a gente discutir isso sem analisar tecnicamente a questão de inserção no sistema, a questão de prazos, a questão
12. A gente tem, Regiane, também no dia 30 de maio, os professores dos superiores fazendo o exame e entregando nota. Então, eles também vão até o dia 30 e vão ter que entregar ali até o dia 3 de julho. Mas ele tem a semana de correção do exame. Os nossos, A gente vai. Os nossos exames vão acontecer 29, 30 e dia 2. E a gente tem que fechar e entregar tudo no dia 3. Então, mas vamos comparar um exemplo, né? O menino do integrado fez a prova da sexta-feira, que é dia 3, né? Isso. 3 de julho será o exame e 3 de julho será a entrega das notas para o superior. Como é que eles vão fazer isso? Malabarismo do professor. Só que, assim, vamos lá, o menino da sexta-feira do integrado fez a prova de matemática, educação física, sei lá, eletricidade e não sei o que mais. Ele fez lá as 4 provas dele, né? Então, são os 4 professores que atendiam as 40 provas, lançar aquelas notas no sistema com todas as avaliações bimestrais que ele deu, né? São 3, 4, 5, 2, enfim, não pode ser só uma para todo mundo, né? Neste momento ele tem que fechar nota, diário, falta, e são as atividades da sexta para serem lançadas de 4 turmas. 5, né? 5? 5 Nós turmas. temos 2 primeiros. Os 2 segundos, né? 5 turmas. Eu não estou dizendo que não é um sacrifício para todo mundo, mas eu acho que se entrega de nota é negociável, não há por que apertar o prazo desta maneira, a não ser que exista um impedimento técnico. Isso. Se você disser para mim, tem um impedimento técnico, o sistema vai travar no dia 3 e a gente nunca mais vai conseguir lançar nota. Não, acho que o cenário não é bem esse, né? Se existe um impedimento técnico, mas se não houver um impedimento técnico, no caso do integrado, eu não vejo nenhum motivo para a gente apertar tanto o prazo, porque os meninos não vão se formar no meio de semestre. Eles vão voltar, vão fazer o 3º bimestre, o 4º bimestre. Eu entendo que esse prazo é importante para o superior, por exemplo, porque há cursos que terminam semestralmente. Mas pessoa que se forma. Mas agora o integrado acabou de ganhar 4 dias. Tô brincando. Mas essa questão da entrega de nota não é uma questão também que pode ser negociada ou não? Então, mas está em negociação aqui. Então, a gente retira essa... Mas isso não precisa estar em votação. Se é negociável... A gente retira essa linha e joga a bola para a direção de junta de ensino. Perfeito. Então eu acho que a gente está chovendo molhado. Porque gente, a gente primeiro discutir viabilidade de uma nova proposta tem que ser analisado, é no mínimo imprudente até a gente analisar na hora, na reunião, e ainda mais sem a presença da diretora de junta de ensino e do coordenador de registro acadêmico, né? Porque eles detêm, né, tanto a diretora com a parte da legislação, a organização didática, e o Leonardo com toda a parte técnica lá de inserção de sistema, de nota, de fechamento e tudo mais. Tá ok, gente? Então, há consenso da gente retirar então essa linha aqui? Mais alguma observação, gente? Gostaria de ouvir todos os segmentos aí, pelo menos alunos. Sempre eu vou provocar vocês. Temos do superior e do médio. Tem alguma observação em relação? Não? Não, é agora. Eu fale agora, o cálice até o final do semestre. Não, até o final do ano, nesse caso. Técnicos administrativos também? Então, eu queria saber se os técnicos, por exemplo, com informática e edificações, eles entrariam nesse esquema aí dos 200 dias letivos, né? Se sim, no dia 27, como eu falei, como vai ser encerrado às 2 horas, eles tarde e noite, como seria a reposição? Gente, aí é com eles. É dia letivo. Se vai fazer... Eu vi eles conversando só, tá? Não posso... Aí eles se organizam, né? Eles estão se organizando. Tem gente até fazendo uma atividade antes das 9, porque a partir das 9, se à noite ainda tem essa questão da noite ainda que... Enfim, se vão... como eles não suspenderam o dia inteiro, então não há necessidade de a gente pôr em discussão esse dia, quando que vai ser reposto. Tá? Eu acho que são particularidades que cada curso vai ter que definir junto com a DAE, né? Exato. Não cabe votar aqui, vai ficar muito longa essa discussão. Com certeza. Eu acho que a gente tem que votar improdutiva também, porque a gente não teria como. A gente tem que votar o que é geral e comum a todos, e as particularidades define depois numa reunião com a DAE e com a CRA.
Isso. Tá. Ó, em relação ao impedimento técnico para entrega de nota depois das férias, para o integrado, segundo a Miley, que é quem cuida do curso de integrado, não tem problema. Mas para o superior tem que fechar antes sim, porque tem outros sistemas. Superior não tem problema, superior a gente já... Mas a gente já tirou da proposta. Só título de curiosidade. Tá. Então, é isso. Mas só uma observação. Eu acho que o Comucan precisa fazer uma manifestação em relação a isso. Existe uma portaria que foi lançada, né, que não pode ser desconsiderada simplesmente, e que suspende atividades. Então, no dia 22 vai ter a suspensão da atividade dos meninos do integrado, né? Está lá na portaria. À tarde vai ter a suspensão das atividades do técnico, está lá na portaria. Então, é importante que o Comucan se posicione, né? Você nos informou que a reitoria ainda está discutindo isso. Mas eu acho que a gente precisa, pelo menos aqui, dizer que vamos respeitar, então, a decisão ou a decisão da portaria ou do posicionamento da reitoria. Porque, por exemplo, tem um coordenador que marcou prova no dia 22, semana de prova. E aí, marcou prova, e aí está suspensa a atividade, os meninos do integrado vêm ou não vêm, aí ele dá prova, as 2 primeiras aulas acontecem, às 9 horas tem o jogo, aí só os meninos vão assistir o jogo no telão aqui. Eu acho que a gente tem que dizer que, então, portanto, devido a essa portaria que foi lançada e a análise que a reitoria está ainda fazendo, é importante respeitar a posição que vai vir, né? Ou Sim. da reitoria. Sim. Então, vou marcar a prova né? Não é assim. Não há necessidade de fazer isso. No atual cenário, hoje, o que a gente tem é essa portaria, que na nossa interpretação, tanto minha e da Carol, não inviabiliza dia letivo. Prejudica, mas não inviabiliza. Né? Ou seja, compromete, né? Porque fica lá reduzido, aí tem prova, não tem, se vai liberar o aluno, se não vai depois à noite. Não, mas enfim. tem uma portaria do Ministério do Planejamento, Fião, falando pro pessoal. Não, mas não está suspendendo o dia. Está suspendendo. Suspendeu, está suspendendo. Não, a partir de horários. A partir de horários, não é o dia inteiro. É só parte do expediente. Você entendeu? De manhã, por exemplo, não vai ter. Por exemplo, é às 9 horas o jogo, ok? O professor ele não pode marcar a prova com as 2 primeiras aulas e liberar os moleques do jogo. Mas, novamente, a gente está discutindo um detalhe que daqui a pouco a gente está discutindo também quando um curso... daqui a pouco a gente está discutindo também quando um professor né, marca com os alunos, o aluno vem, entrega o trabalho e vão embora e só ficaram meia hora, tá? E depois você dispensou, suspendeu as aulas. É os detalhes que eu acho que não cabe aqui, ou seja... mas se vocês quiserem registrar isso, né, que a gente ficará atento, lógico, às orientações, que assim, a gente estava, só para vocês terem uma ideia, gente, a gente estava tramitando junto com os coordenadores a questão da paralisação, se a gente ia fazer algum tipo de atividade, para não perder aqueles dias letivos, mas também para não dizer, para não fazer de conta, né, mas sim, fazer efetivamente uma atividade com os alunos. Né, e a gente teve até, junto ao colégio dirigente, essa discussão, os diretores que solicitaram à reitoria que fizesse esse comunicado para todos, né? Eu fui o que dei a proposta de cada campus ter autonomia, para cada campus discutir os seus dias letivos, como é sempre. Daqui a pouco a gente vai discutir o calendário 2019 e não vai ser a reitoria que vai definir. Sim, ela passa diretrizes, né? Diretrizes de entrega, de notas, de sistemas e tudo, sim, mas... a composição dos dias letivos, cada cidade está de um jeito. Tem cidades que tem evento, Barretos, por exemplo, fica uma semana que eles não têm aula, porque é impossível ter aula naquela semana. Enfim, cada cidade tem uma particularidade. E sim, pode haver ainda até o jogo da Copa, de repente um comunicado da reitoria suspendendo o dia todo. Acabou, esse dia letivo está aí nós de novo votando um novo dia letivo para repor a suspensão total, por exemplo. Na verdade não, porque na nossa proposta a gente proíbe inclusive os dias que poderão ser suspensos em decorrência do jogo. Então, aí para o integrado, o integrado com essa utilização dos exames, o integrado fica bonito na história, né? Por quê? Porque acaba ficando com dias a mais. Então, se no integrado acontecer alguma coisa que no integrado não tenha, não precisamos falar de dias letivos para o integrado. Ou seja, esse é o ideal sempre. A gente não trabalhar com 200 dias letivos. O ideal para 2019, eu diria, é a gente trabalhar um calendário de 204, 203 dias letivos. Para quê? Se acontecer uma paralisação, se acontecer, não, teve um dia, né, teve uma queda de luz que
que a gente teve um problema no campus, que a gente teve que fechar o campus, que acontece lá em São Paulo, acontecia bastante, não dava o pari lá, suspendia, tinha que repor, né, o dia letivo. Se a gente não tem uma folga, a gente sempre tem que ficar criando as reposições, né? E passando dos 100 dias letivos, a gente não precisa disso, né? É que a gente fica, às vezes, muito focado nos 100 dias, né? Uma contabilidade muito de 100 dias, e eu acho que a gente deveria mudar um pouco esse paradigma e fazer 101, 102, 202, 203. Esse, ao meu ver, seria o ideal, né? Mas é claro, é complicado conciliar tudo, né? Provas e férias, né? De todo mundo. Ok, gente? Então, proposta 1 original, a proposta 2 com essa observação de que os dias dos exames para o curso integrado será contabilizado como dias letivos. Ok? Só que daí... Não, Só que daí na 2 não tem sábado do dia 23. Não tem sábado para eles. Eles não precisam vir. aí, novamente, gente, não vou entrar em detalhes. Chega de detalhes. Continua, a única coisa é fazer observação que, para efeito de contabilidade dias letivos para o integrado e o EJA, os dias do exame será para que os professores dentro dessa semana possam fazer até mesmo avaliações, provas, né? Fica a critério deles. Isso, tá? Tudo bem? Tem alguém que defende a proposta original? Podemos só descartar o original, deixar só a segunda? Há consenso? Então, em regime de votação, alguma mais observação? Não? Podemos colocar em votação? Não sei, se quiser aproveitar, já que no segundo semestre terão 2 novos sábados, se quiser fazer esse esquema para o integrado e não vir no sábado e vir no... A gente não precisa... Não, eu acho que não há necessidade de a gente colocar, olha, então... Né, eu acho que a gente incluindo esses 4 dias colocando essa observação, dando a legalidade, utilizar esses 4 dias como dia letivo, a mim já é o suficiente. Enfim, aí novamente, a gente vai entrar num detalhe que eu acho que é consenso da gente não ir por esse caminho aí, até mesmo por causa da competência dos coordenadores junto com a direção de ensino. Podemos colocar em votação então? Então, em regime de votação, Moab, vamos colocar, então os que são favoráveis, então levantem a mão, estamos sem carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abstenções? Vou negar. Não, contrários? Nenhum, abstenções, 0, não é isso? Então, por 9 votos a 0, aprovado, então, com essa observação e sem a linha da data limite. Do 3 do 7. Ok. É bom saber que para o integrado não tem nenhuma restrição. A gente pode, né? Que a gente não vai ter problema na hora de lançar o sistema de apoio. Mas isso... Sim. Tá ok? Então, eu por encerrada a reunião. Obrigado para todos. E se alguém mais quiser